Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu venho apresentar a segunda parte da didática para a pedagogia histórico-crítica do professor João Luiz Gasparim, no seu segundo título, no capítulo 2, a problematização, explicitação dos principais problemas da prática social. Partimos agora, então, para o segundo passo da construção do conhecimento escolar. A problematização consiste justamente na transição entre a prática e a teoria, entre a teoria e a prática. É o início para a passagem do conhecimento sistematizado. Ele tem como principal objetivo levantar as situações problemas, colocar a prática social em questão, lembrando que todo conhecimento parte da prática social, é a relação entre o conteúdo e a prática social que faz com que se tenha sentido o conhecimento para o educando. E aí então passamos para a problematização. É a segunda fase então, onde há o desmonte da totalidade. Você começa, através das questões, perceber os nuances, o que é que envolve o problema dentro daquele conteúdo advindo da prática social do educando. Então essa é a segunda parte desse conhecimento escolar que nós queremos construir a partir da pedagogia histórico-crítica. Como se constroem os conhecimentos, os conteúdos que queremos ensinar? O ideal seria um corpo de professores definindo o conteúdo, com alguns critérios. Esses critérios são, primeiro, o fundamento de tudo é a prática social. Você tem uma lista de conteúdos dadas a partir do programa, da disciplina, e dentro dessa lista você começa a unir a prática social com aquele determinado conteúdo. Os alunos, enquanto pertencentes à sociedade, trazem as suas angústias, as suas dúvidas e unem àqueles conteúdos. Esse é o mote, essa é a forma como nós construímos os conteúdos a serem trabalhados dentro da pedagogia histórico-crítica. Isso tudo, é claro, situados num local e num tempo. Então, o conhecimento, ele é a partir das necessidades e das realidades dos estudantes dentro da sua convivência e vivência social. A sociedade, portanto, propõe os conteúdos. Os professores devem ter a sensibilidade de saber ler as necessidades sociais e selecionar dentro dessas necessidades os conteúdos. O conhecimento, então, é um produto universal que assume os contornos e especificidades locais. É o conhecimento que a humanidade produz, aplicado para tentar resolver a partir da problematização que nós estamos criando agora do conteúdo que está sendo posto ali. Os procedimentos práticos que nós temos que ver para ser feita toda essa realidade. O ponto inicial é o programa da disciplina. Você já tem uma listagem, já tem uma lista de conteúdos, previamente discutido, previamente colocado, seja por uma Secretaria de Estado de Educação, seja pelo órgão superior da instituição, enfim, você já tem uma lista. Essa lista que chega à sua mão e você tem que problematizá-la, colocá-la junto aos alunos para ver a sua prática social e em seguida problematizar. Vamos ver então agora como é que se dá, como é que nós fazemos, quais os procedimentos para transformar
essa lista de conteúdos, né, unida à prática social em problematização. O procedimento prático, então, como acabei de dizer, parte desse ponto inicial, que é o programa da disciplina. Geralmente, o programa da disciplina ele já está implícito na prática social. É necessário, então, que você torne esse conteúdo o mais atrativo possível para o educando. Dizendo de outra forma, você deve tornar as questões desafiadoras aos educandos, trazê-las para as realidades do educando, né? E para isso, como é que se faz? Formulando questões. Você formula previamente algumas questões para que o debate comece a ser feito, que seja entendido como uma forma desafiadora e próxima ao educando. Esse questionamento, portanto, da prática social e do conteúdo escolar, ele gera uma discussão que, na verdade, é uma reflexão cooperativa. A ideia é, justamente, entender melhor o conteúdo, a validade do estudo desse conteúdo para a realidade e a prática social do educando. Ver também as razões sociais de estudar esse conteúdo, porque nós percebemos que o educando não pode ser visto como uma pessoa individual, mas sim como um indivíduo dentro de uma determinada sociedade. São os problemas dessa sociedade que devem ser trazidas e transformadas em conteúdo a ser estudado dentro da realidade escolar. O conteúdo, assim, passa a ter sentido para o aluno. Questionados, então, as principais relevâncias do conteúdo a partir da prática social do aluno, é necessário que se veja o conhecimento a partir das suas diversas faces, das suas diversas dimensões. E aí é que vem o trabalho do professor, da professora. É muito importante que, nesse momento, o professor crie as relações e as conexões com as outras tantas disciplinas que podem explicar um determinado conteúdo. O conhecimento, então, se transforma e se mostra como algo com múltiplas faces. Ou, como o professor Gasparin falou, as várias formas de se conhecer. Esse conhecimento a gente conhece como interdisciplinaridade. É um conhecimento, um conteúdo visto sobre diversos ângulos. E o professor Gasparin acrescenta que essa é uma interdisciplinaridade singela, ou seja, humilde, simples, em que aceita todas as formas de visão de um determinado conteúdo. Claro, é algo bastante amplo, é algo que exige bastante do professor e do corpo de professores. É necessário uma comunhão muito grande dentro da escola para que todas as disciplinas, a princípio vistas como isoladas, estanques, cada um no seu campo, congreguem forças para fazer um conhecimento verdadeiro e representativo para o aluno. Para isso, então, precisam haver algumas relações que o professor vai apresentar. O professor Gasparin elenca uma série delas que eu passo a apresentar agora. A primeira delas, então, é a elaboração de questões que façam a ligação entre a prática social e o conteúdo. Isso para incentivar o interesse por aquele conteúdo. É aquela primeira reunião, aquele primeiro encontro em que você apresenta o conteúdo. Porém, geralmente acontece que os alunos têm uma visão muito superficial
desse conteúdo. E tem uma visão muito superficial das perguntas que apresenta. Então o professor tem que preparar anteriormente algumas questões para não deixar isso num vazio, para não deixar no mesmismo, né? Que ela consiga ultrapassar um certo nível, né? Segundo passo, então, as questões devem ser amplas, envolvendo os aspectos conceituais, sociais, econômicos, religiosos, morais, éticos, literais, doutrinários, enfim, quanto mais aspectos você conseguir juntar nas perguntas desse conteúdo, mais ampla e mais diversa será o interesse por aquele conteúdo a partir do teu educando. As questões que surgem, então, tornam cada vez mais rica essa ampla discussão. Depois, é necessário, então, fazer com que essas perguntas transformem o conteúdo num problema. E aqui é que está a segunda fase da pedagogia histórico-crítica do João Luiz Gasparini. Quando você coloca as perguntas as mais amplas possíveis, você está transformando um conteúdo estático, parado, em um problema. E esse problema começa a fazer sentido para o educando. Tanto o educador quanto o educando começam a perceber relações entre a prática social e uma problematização que deve ser analisada, que deve ser estudada e que pode e deve ser estudada. Então, pega cada conteúdo e formula pelo menos 1 a 2 questões sobre cada item. Anota-se essas perguntas porque é muito importante, junto com os objetivos da disciplina e do conteúdo, junto com esses objetivos, há essas diretrizes, essas perguntas serão as diretrizes para todo o processo pedagógico. Responder essas perguntas é fundamental para o nosso estudo. Depois, então, demonstra-se, o professor demonstra a conexão entre a prática social e a busca da compreensão e encaminhamento das questões sociais. Veja, é importante o professor demonstrar que esse conhecimento que está querendo se fazer não é um conhecimento estanque, parado. Ele, na verdade, é feito, é entendido na sua compreensão, mas que gera encaminhamentos, mesmo que sejam teóricos, de soluções. E esse é o 8º passo. É uma espécie de tomada crítica. Transforma-se o conteúdo formal, estático, em uma questão dinâmica. Problematiza-se. Não é reprodução, é transformação, é busca de encaminhamento de soluções. E por fim, então, o conhecimento é expressão de um momento histórico. Todo conhecimento ele está inserido no seu local e no seu momento histórico. O professor João Luiz Gasparini coloca uma série de exemplos bem interessantes e ele usa a partir da água, né? Só para citar então um exemplo que ele coloca na página 46 de questão problematizadora, nome difícil, questão problematizadora sobre a água e a poluição da água. Então o conteúdo é poluição da água, dimensões a serem vistas, né, daquelas dimensões todas da interdisciplinaridade. Conceitual, o que é poluição? O que é água poluída? Como a água se torna poluída? Qual a diferença entre água poluída e água contaminada? E aí já entram, além de conceitos, a visão científica. Questões sociais. É possível manter limpos os rios, as fontes, os mares? Como as grandes indústrias poderiam evitar a poluição e a contaminação das águas? O que você pode fazer para manter a água limpa? Que qualidade deve ter a água que as pessoas bebem? Como evitar doenças transmitidas pela água? Questões sociais
questões científicas, questões conceituais, que vão envolvendo um conteúdo e vão dando sentido, vão aproximando a prática social das pessoas, dos educandos, num conhecimento válido a ser construído. Disso tudo, desse grande momento, o que nós temos dessa problematização? Ela é o fio condutor, então, que faz todo o processo de ensino-aprendizagem. Ela, digamos assim, cria um sentido para se estudar aquele determinado conteúdo. O desafio, então, a provocação, torna o conteúdo algo familiar, e isso é conhecer. Conhecer é tornar algo familiar a mim. O resultado é, o conhecimento passa a ser seu, meu. O conhecimento passa a ser nosso. Ele é repleto, cheio, preenchido de sentido. E ele busca a transformação social. Por isso, ele é a partir de uma pedagogia histórica, do momento histórico, mas também crítico, que busca a transformação de um conteúdo em algo próximo e que resulta numa compreensão e numa mudança de postura diante do problema.